E superado o tanto a análise do Grotius, vamos falar um pouco sobre o John Locke. O Locke é um inglês. A Érica, voltando. John Locke é um pensamento inglês, conhecido também como o pai do liberalismo jurídico, esse liberalismo baseado muito, que se baseia mais em contratos, em pactos, e seria o principal representante do empirismo, pelo menos nessa sua primeira fase. E se ele é um liberal, óbvio que ele trabalha com ideias de contratos e também explica a sociedade através da ideia de contrato social. O John Locke, relacionando seu empirismo com o direito natural, ele não acredita naquela ideia de alguns justnaturalistas de leis inatas ou de direito inato, de concepção jurídica inata ao ser humano. Porque, como empirista, para o John Locke, a força motriz do conhecimento é a experiência. E se nós ignoramos algumas informações, é porque, apesar de presentes na natureza e visíveis, deixamos de ignorá-las. Quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente deixa de ignorar informações que estariam presentes na natureza e visíveis. Isso é muito aplicado nas ciências exatas, pode ser muito aplicado na física, por exemplo. As leis da física sempre existiram, nós é que nunca desenvolvemos essa ideia, nós é que nunca tínhamos desenvolvido essa percepção. A astrofísica, então, o estudo dos astros, a gravidade, a relatividade, tudo isso já existe, já está aí. Nós, como seres humanos, que no nosso estágio de evolução do nosso pensamento, é que ainda não conseguimos entender. Então, esse pensamento do John Locke leva também ao desenvolvimento do ceticismo moderno do Kant, né? Abre essas portas para o criticismo, para o ceticismo e para a dúvida sobre o conhecimento. Se a principal forma de conhecer o ambiente, de conhecer tudo, na verdade, de qualquer forma de conhecimento, é a experiência, nós temos que ter maneiras de perceber aquela experiência como uma informação, como um dado a ser processado para alcançarmos o conhecimento. Então, não existiriam leis inatas ao ser humano, existem leis que a gente percebe como leis naturais depois de experimentarmos a vida em sociedade. Então, qual é a diferença de lei inata para a lei da natureza para o John Locke? Uma grande diferença entre uma lei inata e uma lei da natureza, entre uma verdade impressa originalmente na alma, é uma verdade que ignoramos, mas que todos podem conhecer, servindo-nos do modo justo daquela faculdade que recebemos da natureza. O modo justo é a razão, né? Então, uma lei da natureza é uma lei que existe e que é perceptível a todos através da experiência, através da utilização da razão. Então, o justnaturalismo estaria baseado nessa ideia de lei da natureza, não de lei inata. Lei inata é uma lei que surge conosco, muito mais próximo das alegorias platônicas de mundo das ideias. Não é isso que o John Locke entende como justnaturalismo. Então, não poderia se falar que o justnaturalismo é uma lei inata, mas sim que são leis presentes na natureza e que, ao utilizarmos a experiência combinada com a razão, nós percebemos como um princípio que deve guiar a vida em sociedade. O John Locke produziu um trabalho importante de direito, que é o Tratado sobre o Magistrado Civil. No Tratado sobre o Magistrado Civil, o John Locke acredita que a índole social é a harmonia. Ele acredita na harmonia entre os seres humanos. E que desequilíbrio e violência são consequências da ausência de um terceiro para julgar conflitos. Então, por que nós precisamos de um magistrado? Por que a gente precisa de um juiz? Pela mesma razão
que a gente faz o contrato social e cria o Estado, quando nós vamos buscar viver em sociedade. Apesar de acreditar que a índole social é a harmonia, né, quando o ser humano ele passa a viver em conjunto, acaba que há conflitos de interesse, conflitos de vontade, que seriam as exceções. Então, a maior parte dos momentos, a vida em sociedade ela é benéfica, ela é harmônica, mas há exceções, há momentos de desequilíbrio. E por isso que nós precisamos de leis e é por isso que nós precisamos de um terceiro para julgar os nossos conflitos. Porque a presença desse terceiro inibiria o desequilíbrio dos interesses, inibiria a violência. Então, para o John Locke, o maior inconveniente do estado de natureza é a falta de um juiz imparcial para julgar as controvérsias que nascem e não pode deixar de nascer entre os indivíduos que participam de uma sociedade. Portanto, para o John Locke, pensando naquele momento de estado de natureza das sociedades humanas, antes dos humanos se unirem e elaborarem o contrato social e viverem de acordo com esse contrato social com o Estado, nós viveríamos no estado de natureza. E o problema do estado de natureza é que, quando não tem um juiz imparcial para julgar essas controvérsias, haverá desequilíbrio, haverá violência. Por isso que na sociedade a gente precisa de magistrados, a gente precisa de juízes, para evitar a lei do mais forte. Porque quando nós fazemos um contrato social, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma sociedade racional e não uma sociedade baseada na lei do mais forte. Tem alguém pedindo para entrar aqui, que é a Emanuele. Okay. Foi. Então, para o John Locke, a função principal do Estado, sendo ele principalmente baseado na ideia de liberalismo, é proteger a propriedade. Por quê? Porque todo o processo de evolução humana levou aquelas pessoas a terem aquelas propriedades. E ter um patrimônio, ter certas propriedades, custa muito caro normalmente a qualquer um que seja o seu proprietário. Custa caro não no sentido de manutenção, custa caro é alcançar aquilo. Normalmente é fruto de muito suor, muito trabalho e muita dedicação. Então, a função principal do Estado é evitar essa expoliação de uma propriedade por outra pessoa apenas em razão da utilização da força. Então, o Estado tem esse objetivo de proteger a propriedade privada. E os cidadãos, caso se percebam diante de legislação ou de decisões que sejam contrárias ao direito natural, ao direito perceptível como natural, como fruto, como base da vida em sociedade, a partir da experiência, a partir da razão, os seres humanos, os cidadãos, eles podem resistir a uma lei. Então surge aqui a ideia de desobediência civil, que vai influenciar muito a Revolução Francesa, por exemplo. Então, uma lei ela não tem que ser obedecida simplesmente por ser uma lei. Essa lei ela tem que estar, então uma lei positiva ela tem que estar em consonância com direitos naturais, ela tem que estar em consonância com princípios básicos, com valores básicos do direito. E se assim não for, qualquer um teria o direito de resistir a essa lei e resistir a essas decisões judiciais, porque elas não teriam legitimidade, elas não seriam bem recebidas pelo público, elas não representariam a vontade daquela população que realizou um contrato social. Lembrando que o magistrado ele é um servidor público, ele serve a população. Então, para o John Locke, falando sobre liberalismo, aquele que exceda com sua autoridade o poder que lhe foi dado, exceda a autoridade o poder que lhe foi dado pela lei e faça uso da força que possui sob seu comando para fazer, com respeito aos súditos, o que a lei não permite, deixa, por isso, de ser magistrado, e como delibera sem autoridade, justifica a oposição que se lhe faça, assim como nos opomos a qualquer pessoa que viole com força o direito alheio. Então surge aqui com John Locke também essas limitações às figuras públicas, limitações aos servidores públicos, a noção também de abuso do direito, que está previsto no artigo, trazendo para o direito civil, está previsto no artigo 187 do Código Civil de 2002. Então, como liberal,
ele valoriza muito a autonomia privada, valoriza muito a pessoa e impõe limitações e deveres às figuras públicas, à administração pública, ao Estado. Sobre o John Locke, o Bobbio, na verdade, o Bobbio estava escrevendo sobre Thomas Hobbes, mas ele fala também sobre o John Locke. Vamos ver o que o professor Norberto Bobbio, italiano, professor Norberto Bobbio, senador vitalício da Itália, fala sobre o trabalho do John Locke para a gente. O tema que Locke enfrenta logo após ter falado do estado de natureza e do estado de guerra é o tema do fundamento da propriedade individual, isso é, o tema relativo à passagem da posse originária em comum de todas as coisas para a propriedade com direito exclusivo. Então, quando nós estamos em estado de natureza, todas as coisas são de todo mundo, todas as coisas são da natureza. E nós reclamamos alguma sensação de posse sobre certa área, sobre certa propriedade, de maneira inclusive natural. Os animais fazem isso também, né? Então, para a propriedade com direito exclusivo do indivíduo sobre uma parte dos bens da terra, passagem que ocorre no estado de natureza, ou seja, antes da instituição da sociedade civil. Como se sabe, Locke resolve esse problema refutando as duas soluções clássicas, tanto o que faz derivar o título originário de propriedade da ocupação, quanto o que faz derivar do contrato. Desculpa ler rápido, né? Mas que senão a gente não tem tempo. A propriedade individual, isto é, o direito de um indivíduo de desfrutar e de dispor com exclusividade de um determinado bem, deriva, segundo Locke, do esforço, aqui ó, o esforço que esse indivíduo fez para apropriar-se de tal bem, e, se necessário, para transformá-lo e valorizá-lo com seu próprio trabalho. É inútil aduzir que essa tese sobre propriedade é uma das teses mais originais e inovadoras do sistema lockeano. Nada comparável se encontra nos outros tratados célebres de filosofia política que fazem parte do modelo de uso naturalista. Então, a base da propriedade, para o Locke, não é o título originário de propriedade ou o contrato. O que legitima você ser proprietário, principalmente de um terreno, né, de um imóvel, de um pedaço de terra, é o esforço que você e que todos os seus antepassados fizeram para que você detivesse aquela propriedade. Então, esse esforço, esse trabalho e muitas vezes a produção que você imprimiu ali faz com que você tenha direito àquela propriedade. Então, o direito de propriedade decorre da personificação da natureza pelo esforço humano. E como eu já falei, é o resultado de muita luta, muito trabalho, muita exploração no sentido positivo, né, de investimento, de reforço, de transformar aquele terreno, marcar aquele terreno como seu, imprimir impressões próprias naquele terreno, e se você trabalhar bem aquela propriedade, outras pessoas terão vontade de ali se instalar, você pode acabar criando uma cidade, pensando, claro, que como surgem as sociedades humanas desde o seu início, ele trabalha a ideia de estado de natureza. Então, por tudo isso, a propriedade deveria ser protegida, porque ela é uma evolução, é um processo histórico grande de luta de seres humanos por aquele espaço de terra. Quais são as conclusões que nós chegamos analisando o John Locke? Primeiro, que os direitos naturais não são inatos, mas são direitos que a gente percebe facilmente, especialmente a partir da vida em sociedade, especialmente a partir da experiência. O estado civil, a vida em sociedade, é a evolução do estado de natureza. A sociedade, como nós conhecemos, é um artifício dos seres humanos para manter os direitos naturais. E, se houver o desrespeito das autoridades, quando elas elaboram leis ou elaboram decisões, se elas não respeitarem esses direitos naturais, as pessoas podem desobedecer às leis, podem desobedecer às proposições, pois elas não respeitam o direito natural. E aí é permitido a desobediência civil. Bom, nós falamos sobre Thomas Hobbes. Então, o Thomas Hobbes é esse senhor. O Thomas Hobbes, ele, assim como o Hugo Grosso, ele trabalha muito a ideia de soberania, de poder soberano. O Thomas Hobbes enxerga que o homem no estado de natureza é um animal egoísta. O John Locke já enxerga um homem como bom, como uma índole
social boa, com uma índole de convivência boa. Já o Thomas Hobbes pensa que o homem é egoísta, ele não é um animal político. A vida política ela é forçada. E por que a política não daria tanto certo? Porque na política há tantos atos ilícitos, ela está permeada de atos ilícitos. Porque é o ambiente em que esses homens mais egoístas, e inclusive a pesquisa que mostra que grande número de políticos seria classificado como psicopatas, né? Das profissões que teriam mais psicopatas, acho que são as profissões jurídicas, médicos e políticos. Então, o homem no estado de natureza ele é um homem egoísta. O estado de natureza, portanto, seria um estado de guerra. Isso, provavelmente vocês vão se lembrar das suas aulas de história, da expressão homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Então, para evitar esse constante estado de guerra, as sociedades humanas criam um ente superior. Qual ente superior? O Estado. E com isso se torna manifesto que durante o tempo em que os homens vivem sem poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra. Uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens, pois a guerra não consiste apenas na batalha no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. Então, o homem no estado de natureza, ele é mau, é um homem que sempre vai batalhar com outro grupo humano. E o Thomas Hobbes cria uma alegoria que é o Leviatã. O Leviatã, estão enxergando o slide? Estão enxergando bem? Sim, tá bom. Esse Leviatã é uma figura que seria toda poderosa, olha só, ele surge sobre o terreno daquela localidade e ele é composto por outras pessoas. Está vendo aqui, Edilson? Olha aqui, ó, o corpo dele. Dentro do corpo do Leviatã estão todas as pessoas daquele local. Então, o povo compõe o Leviatã. O Leviatã, então, ele é soberano sobre certo terreno com determinado povo. E quem que é o Leviatã? O Leviatã seria uma espécie de monstro que é o Estado, é uma entidade mítica, formado por vários indivíduos, como nós mostramos, e esses indivíduos eles concedem parcelas de sua propriedade, parcelas de suas liberdades para o Leviatã protegê-los, aqui a espada, administrá-los, né? Então a figura quase como figura de um monarca, e em troca de suas liberdades e de parcela de sua propriedade, principalmente como nós tivemos áudio tributário, quando a gente paga tributos, qual que é o principal motivo de pagar tributos? É levar dinheiro para o Estado continuar existindo, né? É isso que está aqui representado. Em troca, eles recebem serviços públicos, principalmente segurança e justiça. E ao longo do tempo foi se tornando mais complexos os serviços fornecidos pelo Estado, por esse Leviatã. Então, para o Thomas Hobbes, o estado de natureza é um estado de constante temor. No estado de natureza, o ser humano não evolui. Essa igualdade completa do estado de natureza levaria à guerra. E para evitar essa situação de estagnação, o ser humano elabora um pacto social e, através desse pacto social, ele cria o Estado. E qual é a relação dessas ideias do Thomas Hobbes com o justnaturalismo? Nesse sentido, a ditadura de um é preferível à ditadura de todos. Instaurado o estado de guerra em condições naturais de convívio, é do estado violento que Hobbes mais procura se afastar, defendendo um modelo segundo o qual o justnaturalismo corresponde a obedecer às leis civis emanadas do soberano e a ele lhe submeter de modo irrestrito, alienando-lhe todos os direitos e liberdades. É completamente diferente do John Locke. Né? Para o John Locke, se uma lei não for boa, ou se uma decisão de um magistrado não for boa, você não precisa obedecer. Aqui você tem que servir e obedecer, no Thomas Hobbes, absolutamente o Estado, porque justnaturalismo corresponde, sim, à obediência à lei civil. Então, o justnaturalismo, tanto para o Thomas Hobbes quanto para o John Locke, estão muito ligados à ideia de contratualismo, de pactos sociais elaborados entre os seres humanos e entre eles mesmos para criar uma figura maior, uma figura que vai administrá-los, uma figura que vai protegê-los, que é o Estado.
Dentro de justnaturalismo e contratualismo, uma figura muito importante, e já bem adiante, para a gente fechar o justnaturalismo, é o Rousseau. O Rousseau, que já é um pensador do iluminismo. Ele viveu entre 1712 e 1778, nasceu em Genebra, na Suíça. Para o material, essa época do Rousseau já seria uma época de uma cultura laica, uma cultura afastada do Estado, da Igreja. Não sei se eu concordo muito, aí fica a critério de vocês. Uma época de muitas agitações sociais e de já desenvolvimento das ideias de pacto social. Então, com base no justnaturalismo, para fazer com que haja aplicação de direitos que são naturais, nós teríamos criado, a sociedade humana teria criado, o Estado, tanto para o John Locke quanto para o Thomas Hobbes. Então, através de pactos sociais, contratos sociais, teria criado o Estado. Aí essas pessoas passam, esses pensadores começam também a tentar entender a figura do Estado, ou tentar entender essa figura e esse instrumento que é o contrato social. O Jean-Jacques Rousseau foi um grande pensador, analisou várias áreas do conhecimento, então, sua principal obra é o chamado do contrato social. Ele trabalha princípios de direito político, conceito de justiça, ideia de sociedade de Estado e algumas outras. Bom, sobre o contrato social, o Rousseau entende que, ao contrário do Thomas Hobbes, no estado de natureza, o homem vive bem. No estado de natureza, a vida é harmônica. Então, ao contrário do Thomas Hobbes, a gente não faz a sociedade porque quando nós vivemos na natureza, nós vivemos em constante batalha, em constante luta. É o contrário. Na natureza, nós somos bons. Só que a evolução humana e a evolução, um aumento do número de seres humanos, inclusive, leva ao desenvolvimento da sociedade. E é na sociedade que o homem se corrompe. Então, ele desenvolve a ideia de bom selvagem, que vai impregnar o pensamento europeu, e várias obras de literatura mostram o selvagem, o indígena, por exemplo, americano, como um bom selvagem. Aqui, o homem que vive na cidade ele tem saudade do campo, ele é um romântico, ele é um bucólico, ele quer voltar para o campo e viver no campo é muito mais simples, é muito mais fácil, tem menos complicações e menos angústias. Então, no estado de natureza, para o Rousseau, o homem é bom e quem o corrompe é a sociedade, ao contrário do Thomas Hobbes. No contrato social, o Rousseau trabalha algumas ideias. Então, ele contrapõe liberdade natural contra utilidade comum. Para alcançar a utilidade de coisas comuns, nós acabamos limitando a liberdade que existia quando a gente vivia no estado de natureza. A gente perde um pouco da nossa liberdade para que alcancemos bens comuns ou serviços comuns. Então, a gente tira um pouco do nosso patrimônio, paga tributos ao governo para receber coisas em troca, que são ou os bens ou os serviços públicos prestados pelo governo. E essa vida em sociedade vai trazer tensões. Um dos papéis, então, do magistrado é limitar essas tensões, e o pacto social que cria o Estado existe, inclusive, para evitar os males advindos dessas tensões e, mais especificamente, quem vai julgar, quem vai aplicar de maneira concreta as leis que vêm desse pacto social são os magistrados. Vamos ver do contrato social. O contrato social aparece como forma de proteção, de garantia de liberdade. Então, é garantia de liberdade e não o contrário. A união de forças destina-se à realização de uma utilidade geral, que não se confunde com a utilidade